Muito bom dia, que a paz de Cristo esteja com vocês aí do outro lado, quem está me assistindo. E hoje eu quero compartilhar com vocês a história de duas mulheres incríveis que está aqui relatado na Bíblia, que é a história de Noemi e Ruth, e como essa história impactou a minha vida essa semana. Por isso que eu venho aqui compartilhar com vocês. Pode ter certeza, o que eu gravo aqui é porque realmente teve uma experiência, foi uma experiência para mim com Deus importante, por isso que eu quero compartilhar. Se às vezes eu não gravo vídeo, é porque eu não tô bem para poder gravar vídeo, eu sou muito sincera com relação a isso. Nesses últimos anos, nos últimos 3 anos, Deus tem feito um trabalho muito grande na minha vida de quebrar algumas coisas que eu tinha que me atrapalhava, como o orgulho, a soberba e tantas outras coisas. E eu vejo que eu ainda tenho muitas coisas dentro de mim que precisa ser quebrado, como dependência ainda das pessoas, dependências de aprovação. E eu estava me sentindo assim nessa última semana passada. Por algum motivo, vem alguns pensamentos, vem algumas sensações do nosso coração que não é de Deus. Sentimentos de acusação, sentimentos onde você fica esperando pelas pessoas e você acha que as pessoas, elas sondam os nossos corações. Então, você espera do outro que ele faça algo, sendo que você não fala o que você está sentindo e você acredita que eles sejam como Deus. Deus sonda os nossos corações, mas o humano não. O ser humano não tem essa capacidade. E Satanás, ele faz sugestões na nossa mente. E se você comprar essa sugestão, você entra numa espiral negativa e você fica ali naquele limbo, né? E eu me senti assim, gente. Eu quero compartilhar com vocês que eu me senti assim nessas últimas semanas. Eu sempre fui uma pessoa que realizei muito. E sempre realizei muito na força do meu braço. E como eu falei para vocês, como Deus tem feito uma obra na minha vida nesses últimos anos, eu tenho que aprender a depender dele, né? E isso é muito difícil para mim, uma pessoa que sempre fui lá e fiz. E não colocava Deus em primeiro lugar. Tive conquistas, é verdade, mas quando você olha para trás, você vê que não ficou nada. Quando você faz as coisas na força do seu braço, às vezes você pode ter uma realização pessoal ali, mas para mim, tô contando a minha história, para mim não ficou nada, não sobrou absolutamente nada do que eu construí com a força do meu braço, sem ter colocado Deus em primeiro lugar, sem ter convidado Ele para estar presente. Eu até falava, foi Deus que me deu, mas era tudo da boca para fora. E quando você se olha, né, e você vê, você fala assim, meu Deus, o que aconteceu com a minha vida? Por que eu cheguei a esse ponto? E muitas vezes a gente não consegue reagir diante de algumas situações. E você olha e fala assim, tá bom, eu só tenho um refúgio agora, que é Deus. Então deixa eu buscá-lo, deixa eu buscar respostas para ele, respostas nele, né? E foi isso que eu fiz. Então teve um dia da semana que eu tava me sentindo muito triste. Como se eu precisasse da aprovação de alguém e esperando do outro. Eu sempre ficava esperando um salvador. Aqui, não espiritual, mas um salvador na terra. Alguém que fosse chegar até mim com uma proposta maravilhosa ou uma ideia incrível para que eu fizesse algo, sabe? Esse tipo de busca. Era assim que eu estava me sentindo. E aí eu me deparei com o livro de Ruth. Na verdade, foi uma frase do livro de Ruth. E aquela frase me chamou a atenção e eu fui ler o capítulo todo e ali Deus falou comigo profundamente. E é por isso que eu quero compartilhar com vocês. Vai que você também está passando pelo mesmo momento que eu estava passando, né? Então, para a gente poder entender um pouquinho
da história de Ruth, que se parece tanto com a nossa história de Noemi e de Ruth, as duas, né? É importante ressaltar que as duas, elas têm uma história em comum e que tem a ver com todos nós. Quando a gente vai para o comecinho do livro de Ruth, no capítulo 1, a gente vai entender um pouco da história de Noemi. Noemi era casada com Abimeleque, houve uma fome na terra de Belém, né? Naquele período era período do juiz, ainda não tinha reis em Israel. E eles tinham 2 filhos e eles foram para uma terra, a terra de Moabe, porque estava tendo fome lá em Belém, então eles foram para a terra de Moabe. E aí o que aconteceu? Eles estando lá na terra de Moabe, Abimeleque morreu, marido de Noemi morreu. A história se seguiu, os 2 filhos dela, que é o Malom e Quilom, acabam se casando com as mulheres moabitas daquela região, que dentro do contexto aqui era uma coisa que não era do agrado de Deus. Deus não queria essa mistura, principalmente com o povo moabita, que era um povo que era contra Deus, né? Contra o povo de Deus. Eles sempre estavam guerreando. E é interessante, né? Que eles foram buscar abrigo bem nesse lugar. Mas a gente tem que entender que muitas vezes os caminhos de Deus é assim. A gente consegue ver só o início, mas nós não conseguimos ver num todo os propósitos de Deus para nossa vida. Muito bem, Noemi foi para lá. Os filhos dela acabaram casando com as moças moabitas. Passaram-se 10 anos e eles também morreram. Então morreu os 2 filhos também. E aí Noemi se vê ali sem o marido e sem os 2 filhos. E agora com as 2 noras, que uma se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth. E Noemi acaba sabendo que na terra de Belém, de onde ela tinha visto, estava tendo colheita, então as coisas tinham melhorado, já tinham se passado 10 anos. E ela resolveu voltar para a terra dela, que é Belém. Então ela chama essas 2 noras e ela fala com elas e orienta: olha, eu não tenho mais como dar filhos para vocês, né? Eu tô velha para eu casar de novo, ter filhos, esses filhos crescerem e casar com vocês não faz sentido. Então voltem para a terra de vocês, voltem para os deuses de vocês, voltem para os pais de vocês. Orfa volta, mas Ruth não. Ruth se recusa a voltar. E aí, aqui no capítulo, vai se seguindo, né? É quando, tá aqui no capítulo 1 ainda, no versículo, começa no 11. Então, Noemi fala assim, ó. Mas Noemi respondeu: voltem, minhas filhas, porque querem ir comigo. Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casar com vocês? Voltem para casa, porque já estou muito velha para casar de novo. Pois ainda que eu tenha esperança de casar outra vez, ou mesmo de casar, se casasse esta noite, até meus filhos crescer, aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, né? Então, vou mais adiante. Aí aqui, onde tá no 14, desculpa, tá no 14. Mas Ruth ficou. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para seus deuses. Eles eram pagãos, eles cultuavam vários deuses, né? Então, volte você também para casa com ela. Aí Ruth responde: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei. Aonde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Aqui mostra uma atitude de Ruth diferente da de Orfa. Então, ela decide que ela quer ir com Noemi, lá para a terra de Belém. E fazendo uma reflexão sobre isso, você imagina o seguinte: para Ruth ter tomado essa decisão, ela deve ter visto alguma coisa que agradou muito em Noemi. Podia ser a devoção dela a Deus, a forma como Noemi cultuava o Deus de Israel, né? Ela devia ser uma sogra muito bondosa, porque quem que vai querer ir embora com a sogra, gente? Na verdade, tipo, não tinha nada, ela não tinha nada por que ir, não tinha nenhum interesse, não tinha nenhum bem.
Na verdade, elas voltaram sem nada, e a gente vai ver isso aqui, que foi onde mais me chamou a atenção. A princípio, nesse livro, foi o que mexeu comigo, porque o que que acontece? Então, Ruth decide estar com ela, elas vão para Belém, e aí, quando Noemi está chegando lá no povoado, as pessoas ficam felizes, né, alvoroçadas, nossa, Noemi está voltando. E o nome de Noemi significa feliz. Então, no versículo 20 ainda do capítulo 1, quando as mulheres perguntavam, esta é Noemi? Porém, ela respondia, não me chame Noemi, a feliz, chame de Mara, a amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando eu saí daqui tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então, por que me chama de feliz, se o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição? Então, veja, Noemi, aqui você consegue internalizar o sentimento dela? Era assim que eu estava me sentindo. Puxa vida, Deus me fez perder tudo. Me fez voltar para a casa dos meus pais. Numa situação que aos olhos humanos é muito humilhante, né? Mas sabe o que, ao ler isso aqui, a história me mostrou? Se Noemi sonhasse o que iria desenrolar dessa situação, porque por conta de tudo isso que Deus tirou dela, Ruth ficou ao lado dela. E aí a gente vai ver o que aconteceu futuramente. Muitas vezes não, sempre, Deus nos faz passar por provações, por dificuldades, por aflições. Aqui ela fala, né? Me deu tanta aflição, imagina a dor. Perdeu o marido, perdeu os filhos, tá voltando sem nada para a terra dela. E nós vamos ver que elas voltam sem nada mesmo, por conta de uma decisão de Ruth aqui, de uma atitude de Ruth. Isso só prova que elas não tinham nada. Mas você não sabe o final da história. Nós já sabemos, porque a gente lê o livro, a gente sabe qual é o final, mas elas não sabiam. Então, muitas vezes a gente se sente assim, angustiado, sem entender os propósitos de Deus para a nossa vida. Mas tem algo grandioso. Saiba que tem algo grandioso. Deus não nos faz passar por situações para que não seja para o nosso crescimento. Isso foi uma das mensagens que eu já tirei desse livro. Então, se eu tô passando o que eu tô passando, se eu passei o que eu passei, é porque Deus tem algo grandioso na minha vida. Eu ainda não vejo, eu não consigo ver, mas eu tenho fé e esperança que assim vai ser, né? Aí, como eu falei para vocês, aí ela volta, né? Eles voltam aqui, e aí no versículo 22 ainda do capítulo 1 fala assim, e foi assim que Noemi voltou de Moabe com Ruth e sua nora moabita. Elas chegaram a Belém quando a colheita de cevada estava começando. Muito bem, chegaram lá. E tinha um costume na época, que era assim, quando os trabalhadores estavam colhendo a cevada, o que caía no chão, eles não podiam voltar para pegar. Porque essas espigas que caíam, ficava para os menos favorecidos, para quem não tinha condições de plantar. Então, ali tinha muitas pessoas que iam catar. Era uma ordenança de Deus. Olha, vocês não podem voltar e recolher. Se caiu, caiu. Vai ser para os pobres, para as viúvas, para as pessoas que precisam. E muito bem. Então, tinha começado a colheita. E aí, no capítulo 2, começa assim. Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem rico e muito importante. Ele era da família de Abimeleque, marido de Noemi. Um dia, Ruth disse a Noemi. Atitude de Ruth aqui, muito proativa. Lembre-se que até aqui, Ruth nem Noemi sabiam que existia esse homem, mas elas não o conheciam. Ruth diz a Noemi, deixe que eu vá até as plantações para catar as espigas que ficam caídas no chão. Talvez algum trabalhador me deixe ir atrás dele, catando as espigas que forem caindo. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíam. E por acaso ela entrou numa plantação que era de Boaz, parente de Abimeleque. Ela não planejou isso. Aqui não fala, mas assim, quando a gente começa a ler, a gente vê na atitude de Ruth, e ela
ter desejado ir com Noemi, a gente entende que ela deve ter orado. Ela deve, né, sendo um costume da época, deve ter colocado o dia dela na mão do Senhor. Pediu para que o Senhor abençoasse, porque ela estava tendo uma atitude ali muito nobre, muito honrosa. Ela ia catar espigas para ela e para a sogra, que ali naquele momento eram duas desafortunadas, né? E Deus a coloca no lugar certo, daquele parente, na plantação daquele parente. Ruth não foi propositalmente para lá, mas Deus, através do seu propósito, a direcionou para lá. Por conta dessa decisão de ter ficado do lado da sogra, você vai perceber isso no decorrer da leitura. Por isso que as nossas decisões influenciam nosso futuro. A gente precisa refletir mais sobre as nossas decisões, não só por emoção, mas com a razão, pedir a Deus. Usar a razão é orar, é pedir a direção de Deus, colocar o teu caminho na mão dele. E aí, olha só o que aconteceu. Nisso chegou Boaz de Belém e disse aos trabalhadores: que o Senhor esteja com vocês. Que o Senhor o abençoe, respondeu eles. Veja como Boaz era um homem de Deus. Ele chega abençoando as pessoas. E você vê que os servos também respondem da mesma forma, né? Aí Boaz perguntou ao chefe dos trabalhadores: quem é aquela moça ali? E ele respondeu: é a moabita que veio de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse ir atrás dos trabalhadores catando espigas que fossem caindo. E assim ela está trabalhando desde cedo até agora e só parou um pouquinho para descansar debaixo do abrigo. Olha a atitude de Ruth, foi percebida. Por isso que as suas atitudes é vista pelas pessoas. Às vezes você não precisa falar nada sobre você, mas a tua atitude fala muito, as pessoas te observam. Por isso que nós temos que estar sempre nos vigiando, nos observando, se a nossa atitude condiz com o que a gente fala. O que as pessoas estão percebendo de você? Estão falando bem? Não que importe muito a opinião das pessoas, não é isso. Mas, se você é uma pessoa que teme a Deus, se é uma pessoa que caminha com Deus, a sua atitude tem que ser coerente. Porque as pessoas estão te observando. Elas podem traçar uma imagem positiva ou negativa das tuas atitudes, né? Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, não vá catar espiga em nenhuma outra plantação. Fique aqui, trabalhe perto das minhas empregadas, preste atenção e fique com elas no campo onde vão cortar espiga. Eu dei ordem aos empregados para que não mexam com você. Quando ficar com sede, beba água que os empregados tirarem para beber. Então ela recebe ali uma proteção extra de Boaz por conta da atitude dela. Ele a protege, porque nessa época, gente, muitas vezes as mulheres iam para essas plantações catar espigas e elas eram violentadas. Porque aqui não só tinha o povo de Deus trabalhando, tinha povos pagãos que não tinham uma conduta muito ética e não estavam nem aí, né? Então aqui ele cria uma proteção para ela, né? Traz ela para perto. E uma coisa que eu não falei para vocês é que quando a gente estuda o livro de Ruth, Boaz é a figura de Jesus Cristo. Então, quando você estiver lendo, Ruth somos todos nós. Boaz como Jesus Cristo. E aqui você vê que ele começa a proteção dela. Sem ela ter noção do que ela estava fazendo, ela acaba caindo nas graças de um protetor, né? De um homem temente a Deus. Aí Ruth se ajoelhou, encostou o rosto no chão e disse: por que é que o Senhor reparou em mim? E é tão bom para mim que sou estrangeira. Aí ele responde: eu ouvi falar de tudo que você fez pela sua sogra desde que seu marido morreu. E eu sei que você deixou seu pai, a sua mãe e a sua pátria e veio viver entre gente que não conhecia. E aí ele dá uma bênção para Ruth. E essa bênção que ela
seja sobre mim e seja sobre você também. Que o Senhor a recompense por tudo que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê grande recompensa. Buscar o Senhor, buscar estar na presença do Senhor, nos traz recompensa. É a única recompensa que vale, é essa, né? E aí, ela continua, né? O Senhor está sendo muito bom para mim, o Senhor me dá ânimo, falando comigo com tanta bondade, pois eu mereço menos do que uma de suas empregadas. Ruth entendia o lugar dela, mas não é que ela que estava se menosprezando, era real. O que ela estava falando aqui não era mentira. Ela era uma moabita, uma estrangeira. Ela valia muito menos do que as empregadas, mas ali, as servas dele, né? Mas ali ele estava reconhecendo o valor dela por conta da atitude que ela teve, de ficar do lado da sogra e não voltar para o país dela, né? E muito bem, e aí ela vai, cata as espigas, e aí ela volta para casa. Quando ela volta para casa, a Noemi quer saber como é que foi o dia dela, né? O que aconteceu. E aí, Ruth conta, né? Aqui já no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 19, na parte B, fala assim. Aí Ruth contou a Noemi que havia trabalhado na plantação de um homem chamado Boaz. Ela nem sabia que era parente. Aquela informação que a gente lê no início do capítulo é uma informação para nós, mas Ruth não teve acesso a essa informação. E Noemi disse que o Senhor abençoe Boaz, que sempre tem sido bom, tanto para os que estão vivos quanto para os que já morreram. E Noemi continuou, este homem é nosso parente chegado e é um dos responsáveis por nós. Olha que legal, tem uma mensagem aqui, gente. Lembra que eu falei para vocês que Boaz é a figura aqui como Jesus? Então, Jesus é responsável por nós. Ele é nosso advogado fiel, é nosso irmão. Nós somos filhos e filhas de Deus, por adoção. Jesus é o filho legítimo de Deus. E por conta disso, nós somos da sua parentela agora. Nós recebemos essa paternidade por herança, por fé. No momento que você acredita que Jesus é seu Salvador, né, que Ele é seu Redentor, você é enxertada na oliveira, né? Eu já falei disso aqui em outros devocionais. A gente é enxertado na oliveira. Nós éramos oliveiras selvagens e agora a gente é enxertado nessa árvore e nós somos filhos por adoção. Além de tudo isso, ele disse que posso continuar trabalhando com os empregados até acabar a colheita. Então, veja que Boaz foi muito bondoso com ela. Aí, Noemi dá uma orientação para Ruth. Isso já está no capítulo 3. Um dia Noemi disse a Ruth, minha filha, precisa arranjar um marido para você, a fim de que você tenha um lar. Você lembra que Boaz, o homem que deixou trabalhar com as suas empregadas, é um dos nossos parentes? Pois bem, esta noite ele vai derrubar a cevada. Faça o seguinte: lave-se, ponha perfume, vista o seu melhor vestido, depois vá até o lugar onde Boaz está trabalhando, mas não deixe saber que está ali, até que ele acabe de comer e beber. Quando Boaz for dormir, olhe bem onde ele vai deitar. Então vá, levante a coberta dos pés dele e deite-se ali. E ele dirá o que você tem que fazer. O que acontece aqui? Quando Noemi dá essa direção, você veja que Noemi era uma mulher muito inteligente. Ela viu a bondade de Boaz para com Ruth. Ela tinha certeza do que ia acontecer. Não, ela não tinha certeza do que ia acontecer depois. Mas ela dá uma orientação aqui para Ruth. Porque Boaz, na cultura da época, Boaz seria o resgatador de Noemi por ser parente do marido dela. E o que seria esse resgatador? Ele compraria aquelas terras que pertenciam ao marido dela e traria Noemi para cuidar dela. Cuidaria dela.
até a morte dela. Agora me fala, que parente quer fazer isso, né? Comprar as terras até, tudo bem, mas que parente que vai fazer isso hoje nos dias de hoje? E agora tinha outra coisa, tinha a Ruth. Ruth não era parente, certo? Era casada com o filho dela, mas ainda tinha Ruth. Então, Noemi orienta para que ela faça isso. E você vai entender por quê, tá? E aí, Ruth faz o que Noemi fala, faz exatamente da forma como ela falou. E aí, no versículo 8, fala assim: no meio da noite, Boaz acordou de repente, sentou-se e ficou muito admirado porque encontrou uma mulher perto dos seus pés. Você já vai entender. Quem é você? Eu sou Ruth, sua empregada. Respondeu ela: o Senhor é nosso parente chegado e por isso tem o dever de me proteger. Ela faz uma reivindicação aqui a Boaz. Ela primeiro se coloca aos pés dele. Lembra de novo a figura de Jesus? Coloque seu pé aos pés de Jesus. Reivindique a sua parentela com ele. Porque ele é nosso resgatador. Nós não temos outro. Ele é nosso Boaz aqui nessa história, nessa vida. Ele é nosso Boaz. É a ele que nós temos que recorrer. Essa é a lição que ficou para mim. Então, o que eu estava esperando dos homens, das pessoas aqui desse mundo, eu não vou ter, eu vou ter decepção. Porque eu espero nas pessoas e as pessoas não têm culpa das minhas decepções, você sabe disso, né? Quando você se decepciona com o outro, não é culpa do outro, é sua culpa, porque você criou expectativa no outro, que o outro muitas vezes nem sabe. Mas quando você coloca a sua expectativa nos pés da pessoa certa, que é Jesus Cristo, você vai ver o que vai acontecer. E aí, Boaz responde: que o Senhor a abençoe, minha filha. Você está mostrando maior lealdade à família do seu sogro naquilo que está fazendo agora do que aquilo que fez pela sua sogra, pois você não foi procurar um homem mais moço, fosse rico ou fosse pobre. Agora, minha filha, não tenha medo. Na cidade toda a gente sabe que você é uma mulher direita. E aí, gente, olha o que acontece. Lindo isso, né? Você vai ser conhecida por conta das suas atitudes, mas é conhecida aqui não, na cidade celestial. A sua atitude de buscar Deus, isso é a nossa recompensa. Lembra que eu já li aqui que ele dá uma bênção para ela pela recompensa do que ela fez? É quando você tem a sua fé aos pés de Cristo, você entende que Ele é teu resgatador, que Ele é que vai fazer o que for necessário pela sua vida. E você vai ver mais adiante, eu já estou finalizando aqui o que vai acontecer, né? E aí, Ruth, no 14 agora, no versículo 14. Ruth passou o resto da noite deitada aos pés dele. Enquanto ainda estava escuro, ela se levantou para não ser vista, pois Boaz não queria que ninguém soubesse que aquela mulher havia estado ali, porque ela não queria sujar a reputação. E uma coisa que me chama a atenção aqui é que Ruth, quando foi falar com Boaz, e a orientação aqui de Noemi, é que ela não chegasse lá cobrando nada. Ela se vestisse, se perfumasse, colocasse a melhor roupa, esperasse o momento certo, quieta, se ajoelhasse ali, se colocasse aos pés de Cristo e esperasse que no momento certo ele iria dizer o que precisava ser feito. Muitas vezes a gente precisa se colocar assim aos pés de Jesus. Não chega reivindicando, ele sabe do nosso coração. Só se prepara, leia as escrituras, ore e se coloque aos pés dele. Coloque a tua vida nos pés, que ele vai saber o que vai fazer, né? E aí o Boaz tem uma atitude aqui quando Ruth vai embora. Ele diz a ela: tire a sua, no 15, tá? Tire a sua capa e estenda no chão. Ela estendeu e ele depositou na capa 20 quilos de cevada e a ajudou a pôr no ombro. Aí Ruth voltou para a cidade.
Quando você se coloca ao pé do Senhor, você nunca volta de mãos vazias. E o mais bonito é que aqui fala o seguinte no 17. Que ela chega em casa, né? Fala para Noemi tudo que tinha acontecido. E aí diz: ele também me deu toda essa cevada e disse: não volte para casa sem levar coisa alguma para sua sogra. As bênçãos de Deus muitas vezes não é só para nós. É para nossa família, se derrama para as famílias, né? Para quem está próximo de nós. E aí, Noemi fala o seguinte para Ruth, no versículo 18. Agora, minha filha, tenha paciência e espere para ver o que vai acontecer. Pois Boaz não vai descansar enquanto não resolver esse assunto ainda hoje. Aleluia, eu vou finalizar aqui. Vocês viram? Me emociona. Tenha paciência. Muitas vezes a gente quer as coisas do nosso tempo, do nosso jeito. Noemi, quando começou essa história aqui, ela estava triste, né? Ela estava amargurada, a gente vê, eu já falei disso. E aqui ela ainda pede paciência para Ruth, que a pessoa que pode fazer, vai fazer o que puder para resolver o assunto da tua vida. Jesus é nosso advogado fiel. Ele vai interceder junto com o Espírito Santo ao Pai, pelas tuas questões, pelas minhas questões. Por isso que nós temos que buscá-lo. Não adianta buscar ninguém na terra. Não adianta buscar homem, amiga, marido. Não adianta. Muitas vezes a gente fica assim, ó. Eu vou falar pra vocês porque eu fico assim. Ai, meu Deus, podia aparecer uma pessoa assim, assada, me trazer uma oportunidade, não sei das quantas. Sabe, eu fico pensando situações, ao invés de colocar as minhas aflições, as minhas angústias, os meus medos nos pés do Senhor. Ele sabe o que eu preciso. Ele vai ser o intercessor ao Pai das minhas questões. E Ele quer resolver. Ele quer resolver por quê? Primeiro porque Ele é nosso protetor, nosso resgatador. Ele nos ama. Primeiro, e segundo porque nós fomos colocar aos pés dele, porque nós sabemos que é Ele que resolve todas as coisas. E aí, minha gente, eu vou parar aqui, mas só para terminar o final dessa história. Ele vai procurar, depois leia que é lindo, vale a pena, são só 4 capítulos, é bem rapidinho. Ele vai, chama as pessoas da cidade para poder falar que ele quer fazer esse resgate, porém tem um parente que é mais próximo ainda do que ele chama esse homem e fala da situação de Ruth e Noemi. O cara, a princípio, fala que sim, que gostaria de comprar as terras, mas quando o Boaz fala só que é o seguinte, você pode comprar as terras, mas você vai ter que levar a Noemi e Ruth junto com você. Fala, então eu não quero. Então ele fala, então tá bom, então eu vou assumir isso aí. Ele já sabia que aquele homem não ia fazer isso. Mas ele tinha que seguir o protocolo, ele tem que seguir as regras. Ele não vai quebrar as regras, né? E aí, esse homem desiste, então ele resgata Noemi e Ruth, casa-se com Ruth e eles têm um filho. Esse filho chama-se Obed. Obed vai ser o pai de Pérez e Pérez é o pai de Pérez. Olha que loucura, que Pérez não. Ele chama Obed, que vai ser o pai de Jessé, que vai ser o pai do rei Davi. Ai, que lindo. Não fique triste, nem amargurada, nem preocupada. Eu tô falando isso pra mim também, tá bom? Pra mim, Joelma. Olha, não fica assim, Joelma. O final da história é lindo. Deus tem uma obra maravilhosa na tua vida. Então, por mais que esteja passando, por mais que esteja doendo a situação que você tá passando atualmente, não se preocupe, porque no final tem algo maravilhoso que Deus vai realizar na tua vida. E aí, aqui, tem uma parte também no versículo 4 que fala assim: louvado seja o Senhor que lhe deu hoje um neto para cuidar de você, que este menino venha a ser formoso em Israel, que ele seja um consolo para o seu coração e lhe dê a segurança na velhice. A sua nora, a mãe do menino, a ama
e ela vale para você mais do que 7 filhos. Aleluia. Então, assim, não foi só para Ruth, mas Noemi também, né? Teve esse presente e ela voltou a se alegrar. E que essa palavra possa entrar no seu coração, para que você busque a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é nosso resgatador. Coloque tudo que te aflige. Coloque a tua vida aos pés dele. E pode ter certeza que ele fará o que for preciso para resolver a tua causa. Aleluia. Amém? É essa reflexão que eu quero deixar aqui hoje. Espero que Deus possa alcançar o seu coração como Ele me alcançou, me trazendo paz, confiança, esperança e a certeza de que tudo vai ficar bem, porque Ele está cuidando de tudo, tá bom? Um beijo para você e até a próxima.